E quero aproveitar os finais do nosso culto, dessa celebração tão alegre, para compartilhar com você o que significa conquistar a bênção e celebrar a vitória. Conhecemos bem a parábola dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Jesus contou a história de 10 leprosos que foram curados. E dos 10, apenas um voltou para agradecer. Voltar para agradecer abre as portas para outras bênçãos. Os 10 foram curados. 9 seguiram adiante com a cura. É interessante pensar na graça de Deus, que vai além das nossas expectativas e que também não faz medida. A graça de Deus não faz saldo. Nós fazemos saldo, nós fazemos balanço de benefícios e prejuízos. Nós fazemos muitas vezes este balanço entre merecimento ou demérito. Nós, pela nossa humanidade pecaminosa, temos muito a dizer assim, merece ou não merece. E talvez na nossa matemática, os 9 leprosos deveriam ter perdido a bênção de serem curados, porque eles não foram gratos. Mas a história diz que eles seguiram em frente, curados. Eu gosto de pensar nesse texto que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é muito bem representada, por exemplo, pela realidade do sol e da chuva que brilha e cai sobre todos, independentemente, indistintamente de quem mereça ou não. Graça e misericórdia de Deus são assim também. Não somos nós que fazemos as contas acerca de quem merece ou não. Mas o fato é que nesta parábola eu aprendo algo melhor, ou algo a mais. É que aqueles que foram curados, seguiram em frente curados, mas o que voltou para agradecer, além de curado, ele foi resgatado. Porque dos 10 foi o único que ouviu de Jesus a seguinte frase: cadê os outros? Ninguém voltou para agradecer? E disse, não, ninguém, só eu. Então está bom, a sua fé te salvou. O que eu descubro naquele texto é que voltar para agradecer abre-nos portas para outras bênçãos ainda maiores. Por isso nós precisamos desenvolver a disciplina da gratidão. Por isso nós precisamos sim criar o hábito, não por uma questão de costume, mas criar o hábito saudável de dizer obrigado e de reconhecer que todas as vezes nós não mereceríamos o bem, a bênção e a misericórdia, mas atribuir exclusivamente a Deus a glória e a honra devidas por aquilo que temos vivido e recebido. Esse texto de Josué, capítulo 14, conta a história de Caleb. O momento em que Caleb vai ao então líder do povo, o substituto de Moisés, para requerer, mas de uma forma não demandona, não exigente, mas apenas buscar aquilo pelo que ele tanto esperou. Finalmente conquistar aquilo pelo que ele tanto nutriu expectativas ao longo de muitas décadas. E finalmente então Caleb recebe a bênção que lhe havia sido dada há 45 anos atrás. Quando o povo conquista a terra prometida, apenas Josué e Caleb creram, diante do relato daqueles espias que foram visitar a terra, que mesmo que fosse uma terra habitada por gigantes, homens fortes e preparados para a guerra, equipados para a guerra, eles creram que se Deus havia dito que aquela terra era do povo, aquela terra seria do povo. Os outros 10, dos 12, disseram, não vai dar certo. Vamos morrer, somos como gafanhotos diante deles. Mas Josué e Caleb creram e manteram pé firme, dizendo, vamos entrar, a terra é nossa. Deus nos dará essa terra em conquista. O resultado é que Deus enfureceu-se contra o povo, e por causa dos 10 incrédulos, toda aquela geração não conquistou a bênção. Foi necessário que o povo ficasse acampado na região da Cisjordânia, hoje a Jordânia, ao lado leste do Rio Jordão,
aguardando passarem anos, 40 anos, até que finalmente Deus dissesse: agora podem atravessar. E sob a condução de Josué, agora então líder, o povo finalmente conquista a terra. E daquelas 10 tribos, nenhum daquela geração anterior conquistou a bênção. Já nas famílias e nas tribos de Josué e Calebe, todos desfrutaram da bênção. Porque crer e esperar sempre vale a pena. Chega um momento então, décadas à frente, quando Josué, em seu livro, relata o momento em que Calebe se dirige a ele e fala: e aí então, Josué, é hora de eu receber a bênção pela qual eu tanto esperei, a bênção diante da qual eu perseverei, e melhor, a bênção que lá atrás eu criei que Deus era poderoso para me dar. Diz assim o texto de Josué, capítulo 14, dos versos 6 ao 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Mas meus irmãos, que subiram contigo, fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida esses 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sem herança, sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus. Ou Enaquins, talvez na sua versão esteja essa expressão. E a terra descansou da guerra. Conquistar a bênção e celebrar a vitória. Aqui está Calebe com sua família, pronto para desfrutar da bênção pela qual tanto esperou. Bênção diante da qual ele fez jus, não por merecimento, mas por crer. De fato, se nós olharmos a história, não havia nada que desde o começo pudesse justificar o merecimento, a não ser uma única atitude de Josué e de Calebe, lá registrada em Números capítulo 13. Eles creram. Eles creram na palavra de Deus. E conquistar a bênção é necessariamente crer que, seja quando for e seja de que forma for, a fé nunca está dissociada das nossas forças. A fé nunca está separada da nossa capacidade. Ao contrário, quando nós fazemos um retrospecto, certamente, se tivéssemos tempo, passaremos aqui muitas noites juntos, mas se ouvíssemos de cada um, ou pelo menos da maioria dos que estavam aqui à frente, o quanto tiveram que exercitar a fé e a paciência diante da jornada que percorreram até chegarem hoje, certamente todos dirão que muitas vezes só lhes restou a fé. A nossa caminhada diante das nossas conquistas, do desafio de vencer, de aperfeiçoar, de crescer. E, aliás, como é bom celebrar o crescimento. Como é bom, como eu fico feliz quando eu ouço tais conquistas. E mérito, sim, por aquilo que se esforçou, por aquilo que se empenhou, por aquilo que se dedicou, pelas horas gastas, pelo dinheiro investido, pelo tempo dedicado. Quantas
e quantas noites, quantos e quantos dias foram sacrificados para que chegasse ao dia em que nós conquistamos finalmente o tão esperado ou a tão esperada vitória. Mas o fato é que nesta caminhada, muitas vezes só nos restou a fé. E por mais que tenha se dedicado forças, empenho, dinheiro, recursos, tempo e tantas outras coisas, sabemos que como Calebe e Josué, diante do desafio à frente, diante da realidade que se desponta, não podemos abrir mão daquilo que Deus diz e daquilo que Ele se revela em Sua palavra. Nós estamos sempre tendo de decidir. E quando pensamos em crescimento, traz-nos ao coração a alegria, a satisfação de saber que o povo de Deus é um povo que se esforça e um povo que é recompensado pelos seus esforços e que de alguma maneira nós estamos marcando presença. Houve uma época em que, eu diria isso há séculos, ou talvez alguns aqui de alguma geração tenham vivido isto há algumas décadas. O preconceito e a rechação de que crente é ignorante, crente é burro, crente não fala, crente não estuda. E quando eu vejo uma noite como esta, em que percebemos homens e mulheres, tantos outros Josués e Calebes aqui reunidos, galgando postos importantes, de destaques no mundo acadêmico, no contexto social, na liderança, isso exalta o nome do Senhor, porque mostra que a fé é inimiga, nunca foi inimiga da ciência, e muito menos a ciência precisa ser inimiga da fé, mas é possível se harmonizar aquilo que cremos com aquilo que conhecemos, e a fé não contradiz a ciência, e mais, muito menos a ciência contradiz a fé. Há aqueles que se argumentam, que se paramentam de argumentos ateus, que justificam o racionalismo, mas todo ser humano e todo indivíduo haverá um dia, haverá um momento em que se dará conta de que, diante de montanhas e gigantes, restará-nos apenas a fé. O contexto de Calebe e de Josué era absolutamente desfavorável, mas a conquista veio pela fé e pela perseverança. Nós lemos o texto e vimos que já pelo menos 3 vezes Calebe usou a expressão, mas eu perseverei. Eu mantive insistente no propósito, no alvo de conquistar aquilo que eu criei era possível ter. Como foi emocionante saber que, como Calebe, muitos aqui, irmãos e irmãs, viveram tempos de agrura, mas nem por isso esmoreceram e as agruras foram motivos para desistir. Ao contrário, sei que muitos, diante dos obstáculos e desafios, encontram forças de onde, humanamente pensando, não se tem. Calebe nos dá um exemplo de alguém para quem o tempo não é nenhum tipo de desafio ou obstáculo. Ele já tinha 40 anos quando foi enviado como um espia e esperou mais 45. E agora, aos 80 anos, ele declara, tenho tanto vigor, ou até mais, do que tinha 45 anos. Como é bom, por exemplo, permitam-me algumas referências pessoais, alguns dos que conquistaram aqui, não dá para repetir os quase 30, né, Ruth? 29 que foram aqui alistados. Mas como não me emocionar, por exemplo, com o testemunho da irmã Nilzete, que aos 64 anos conquista um bacharelado em Direito, para cuidar de crianças e outros menores na fase da infância e família, não é isso, irmã Nilzete? 64 anos. Já está quase andando de validoso, quase. Mas isso não a impede de sonhar novos horizontes e de pensar em coisas novas para a sua vida. E no contraste da idade, ver um jovem como o Diogo que perde as contas das opções que pode. O problema que ele tem hoje é para onde eu vou. O ERJ, Cefet, o FRJ, só não fez IME e ITA para não envergonhar os outros candidatos. Não ia passar em primeiro lugar, não. Só FRJ e IME está bom, e Cefet está bom. Esse contraste mostra-nos que tempo e idade nunca será obstáculo, nem cedo demais, nem tarde demais.
É o que Caleb nos ensina quando ele dá o seu testemunho para Josué e diz: Josué, eu esperei tanto tempo, mas o tanto tempo que passou não tirou de mim as esperanças e a certeza de que agora eu posso fazer mais e melhor do que fazia antes. Coragem. Conquistar a bênção e celebrar a vitória remete-nos à realidade de que o tempo passa, mas precisamos aprender a depender de Deus. Assim como conquistamos a bênção e celebramos a vitória quando nós nos mantemos firmes e perseverantes e aguardamos o tempo necessário. 45 anos. A maioria de nós, começando em mim mesmo, muitas vezes não sabemos esperar uma semana por uma resolução. Um projeto que muitas vezes é de longo prazo, de 4 anos, como um curso de bacharel, e outros emendam no mestrado, com mais 2 anos, doutorado, mais 2 anos, mais um tempo para dissertação e tese. A outra, além, não basta ser química, tem que fazer doutorado em química. A gente não aguenta ver HO2C e mais aqueles hexágonos juntos um com o outro. Nunca entrou na minha cabeça química orgânica, nunca. Curiosamente, eu preferia a inorgânica, a orgânica. E a doida vai fazer doutorado, amanhã vai apresentar a dissertação, vai defender a sua tese de doutorado. Deus te abençoe. Meu orgulho de ser seu pastor, só isso. Quantos Josué e Caleb, hoje, nesta noite, testemunham a perseverança e a esperança diante do obstáculo e do desafio. Caleb, certamente, em algum momento pode ter, como nós também pensamos, será que está valendo a pena? A mulher de Caleb lá, bem, você não vai fazer nada. Imagina aquela situação, né? Nós maridos sabemos o que é isso, né? Bem, faz alguma coisa, 45 anos, não, vamos passar esse rio ou não vamos passar esse rio? E Caleb, está difícil. Ou será que Caleb diz, não mulher, Deus falou. Porque o primeiro argumento dele para Josué é, você lembra que Deus disse por meio de Moisés? A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida. E Caleb manteve-se firme e esperançoso, porque a palavra de Deus era prioridade. Fiquei pensando aqui nos outros estudantes que estão entrando agora na faculdade, os nossos adolescentes, já entrando na juventude, não é? Biomedicina, biologia, engenharias de todos os tipos. E aqueles que acabaram de sair, formando-se em física. Eu sei, eu já passei pelas cadeiras da universidade, o quanto somos bombardeados diretamente. Nossa fé é questionada diretamente. Médicos nas faculdades de medicina não aceitam o milagre da vida e tentam racionalizar e explicar tudo o que para nós é simplesmente um milagre. Os professores de física vão defender a todo custo que há um cálculo que explica tudo. E nós manteremos firme a nossa fé de que há uma mão criadora que sustenta esse perfeito relógio que é o universo. Os químicos vão tentar dizer que há uma razão, uma combinação que justifica toda a cor, todo o brilho, todo o cheiro. E nós vamos dar glória ao Deus criativo e ao Deus criador que poderia ter feito o mundo em preto e branco e num só gosto, e nós nem saberíamos. Mas Deus fez o mundo colorido e deu ao homem a capacidade de inventar a Coca-Cola. Que maravilha! Que maravilha! O Deus que diante de todo o academicismo ao qual somos confrontados todos os dias nas salas de aula das universidades, está agora colocando homens e mulheres tementes a Deus, como Leandro, professor de física, como Carol, doutora em química, para dizer, acima de todos os cálculos, acima de toda a razão, há um poder que preenche o buraco negro do universo. E a tal energia que vocês dizem que mantém tudo em equilíbrio, eu creio, é o Espírito Santo de Deus que pairou sobre o caos e que hoje deu ordem à minha vida. A médica, a obstetra, que ao tirar o bebê do ventre da mãe, pode dar glória a Deus pelo milagre inexplicável
da fecundação, da geração da vida milagrosa, dos advogados e juristas que irão aos tribunais, não em busca da justiça do homem, mas, acima de tudo, do estabelecimento da justiça de Deus. Deus quer homens e mulheres como Calebe, que saibam esperar o tempo para subir o monte, porque é do monte que brilhamos muito mais. Por isso, Calebe diz no final do seu testemunho, ele fala para Josué: Josué, hoje eu estou muito mais forte do que antes. E lá no versículo 13, ele diz, versículo 12, desculpa, ele termina dizendo assim: como o Senhor está comigo, eu os expulsarei. Perceba que Calebe estava a ponto de tomar posse da terra, mas ele sabe que a luta não iria terminar ali. Todos nós que aqui estamos, sabemos que chegar a uma conquista nunca é o final da nossa linha, porque o final da chegada, a linha de chegada, o final da história é quando os nossos olhos fecham-se para sempre e quando estaremos diante da glória do Criador, para recebermos pelo que fizemos ou a paga pelo que não fizemos, pelo que cremos e pelo que não cremos. Enquanto este dia não chegar, nós teremos o monte para subir e os gigantes para derrubar. E o que Calebe está dizendo é: você me dá um monte, eu ainda tenho gigantes para matar. E eu matarei os gigantes, e depois eu terei uma terra para cultivar. E depois da terra cultivada, eu terei frutos para colher. E Calebe tem diante de si um futuro, e ele diz: Deus estará comigo. Nós sabemos que uma conquista como esta que celebramos de cada um de vocês não é o fim da história, talvez seja até o começo de outros maiores desafios ainda. Foi o que eu disse lá em casa para a filhota: bolsa, agora vai estar todo mundo de olho em você. Abaixa suas notas só para você ver. Ela sabe que uma conquista significa outros grandes e maiores desafios. Eu lembro-me quando eu estudava para o vestibular, adolescente, eu falava assim: eu vou passar, o funil do vestibular, depois que tiver a faculdade é mole, aí a gente leva. Vai nessa. Senta na cadeira da faculdade para você ver como 4 anos parecem 40 anos. Os trabalhos a gente vai, leituras, livros, biblioteca, visitas de campo, e bronca de professor, e ficou ruim, volta para fazer de novo, e o livro é caro. O que eu quero dizer com isso é que celebramos hoje a conquista, mas ainda há muitos gigantes pela frente. E aí aprendemos com Calebe: o Senhor estará comigo. A próxima etapa precisa ser vivida e percorrida com o Senhor. A gente sempre acha que já chegou onde podia chegar, mas quando atravessamos o rio, ou quando subimos o monte, descobrimos que sempre haverá algum gigante para derrubar. E o segredo da vitória continuará sempre dizendo, como Calebe declara no versículo 12: certamente o Senhor está comigo. Celebrar a vitória e agradecer a conquista é o que nós queremos nesta noite junto com você, família Ibemeia. Mas acima de tudo, dar honra e glória ao Senhor, porque como Calebe, a conquista e a vitória são fruto da fé, da perseverança, das suas forças, mas acima de tudo, da presença gloriosa de Deus ao seu lado. Que Deus continue nos dando muitos outros motivos para nos alegrarmos, e que tantos cultos da vitória possamos fazer, quem sabe, como bem sugeriu a Ruth, 2 por ano. A gente tenha muitas outras razões para, como Josué e Calebe, dizer: o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, obrigado, porque nesta noite celebramos a conquista e agradecemos-te a vitória. A Ti damos a honra, a glória e o louvor por tudo. E que a nossa vida esteja sempre no altar. Que esses diplomas, essas conquistas, aprovações em vestibulares, términos de cursos, conquistas profissionais, promoções no trabalho, que tudo sejam como montes para nós, conquistados, mas que diante dos próximos gigantes nunca percamos de vistas que o Senhor está conosco,
e que a nossa vida continuará existindo para trazer honra e glória ao Teu nome sempre. Por isso, que a Tua glória seja sempre vista em nós, sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos declarar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que tem feito e por tudo o que vai fazer, pelas promessas cumpridas e por tudo que Ele é. Vamos agradecer ao Senhor.